Então vamos lá, notícias aqui, tá? Notícias direto lá de Portugal. Teve eleição para presidente em Portugal, tá? Então o André Ventura, que é o candidato da direita, que ele é conhecido como o Bolsonaro de Portugal. Ele já compartilhou o vídeo do palhaço, ele já compartilhou. O Partido Chega também já compartilhou comentários do palhaço que eu já recebi, tá? Então, André Ventura, da direita verdadeira, vai para o segundo turno nas eleições presidenciais em Portugal. É definitivamente o fim do bipartidarismo de esquerda em Portugal. Dura derrota pro centrão de merda de lá, que não resolve nada, só fica na máquina comendo, mesma coisa daqui. É interessante como Portugal é parecido com o Brasil há 140 anos. A mesma coisa. Você vai ver a história, caiu a monarquia aqui, caiu a monarquia lá, virou puteiro ali da República da Espada aqui, lá 45 presidentes em 15 anos, uma zona completa. Aí surge um ditador Vargas aqui, aí surge o ditador lá, aí cai o Vargas aqui, cai o ditador de lá, assume militar aqui, assume militar lá, aí tem abertura aqui, tem abertura lá, tudo igual. Aí abriu só com o partido de esquerda lá, aqui abriu só com o partido de esquerda, é muito parecido. Brasil e Portugal. Um dia alguém vai fazer, né, uma coisa mais séria sobre isso. Então tá lá, Antônio José Seguro, tá? Com 30,55%, socialista pra caralho. E o André Ventura, de uma maneira inédita, tá? Atropelou todo mundo ali, o centrão, a direita falsa, atropelou ali a galera liberal, saiu atropelando todo mundo e chegou no segundo turno. E eu falo pra vocês, por força das redes sociais, André Ventura e o Partido Chega nas redes sociais estão fazendo um ótimo trabalho. E o que eles estão fazendo? O que a oposição tem que fazer? Então, você faz a crítica fundamentada de tudo de errado que está acontecendo em Portugal. Eles postam os vídeos, mostram o tempo inteiro mostrando os problemas de Portugal. Olha aqui, o problema disso é a lei tal, o problema disso é o partido tal, o problema disso foi essa decisão do governo aqui. Olha o malefício para a nossa sociedade. Olha aqui, ele mostra os vídeos lá, cara. Tiroteio em Lisboa na rua. Cigano correndo atrás dos outros de faca na mão lá, exigindo seus direitos, não sei o quê. Ele falando, cara, tem que acabar essa porra toda. Tem que acabar essa putaria aí, ó. Aí entra na rua que tem um negócio de imigração, a rua lotada, parece jogo do Flamengo. Um monte de imigrante querendo bolsa em Portugal. Os caras entram lá mostrando. É pra isso que você paga imposto? Esse imposto tá indo pra mão do imigrante que veio pra cá e aí, tá sendo usado na sua cidade? É pra isso que você tá pagando imposto? Pra dar boa vida pra imigrante? Você que mora aqui, trabalha aqui, seu pai era daqui, sua mãe daqui, você, sua família ajudou a construir Portugal. Você tá pagando imposto pra isso porque você não tem direito. Você vai passar fome, você vai passar necessidade. O governo não vai te ajudar. Mas ajuda o imigrante, cara, que tá vindo. Por quê? É o problema americano. Voto. A esquerda vai trabalhando para aquele cara ganhar um título de eleitor, alguma coisa para voto, né? Então tá ali em segundo lugar. O que chama atenção aqui, já falei sobre essa ferramenta. Nós já temos um corte aqui explicando como que ela funciona. Você viu o resultado ali. Você viu o resultado. Lembra que nós falamos do Polymarket? Que é uma ferramenta nova, absolutamente diferente, que o pessoal chama de casa de aposta. Não é casa de apostas, já expliquei aqui o funcionamento dela. Ela é absolutamente diferente de tudo, tá? E quando você chega lá na casa do Polymarket, o que ele está dizendo ali? Olha, a eleição vai terminar com o José Antônio Seguro na frente e o André Ventura vai estar em segundo. Então, veja que coisa interessante. Não é tigrinho, não é casa de aposta. Ele tem um modelo absolutamente diferente, onde as pessoas têm que... Elas apostam no resultado, tá? E quando acabou a eleição, você também tem que apostar no resultado da eleição depois que ela termina, para você garantir que você está botando dinheiro porque você acredita. Então, ele é uma casa de pesquisas onde as pessoas têm que pagar do próprio bolso para dar a sua opinião na pesquisa. E o que a gente está percebendo é que esse algoritmo, essa coisa está funcionando tão bem
que todas as vezes em que você responde uma pesquisa colocando dinheiro do seu bolso, tanto para sua afirmação, tanto para depois você informar qual foi o resultado, nos dois modelos, ele acerta muito mais do que pesquisa de rua. Fiquem atentos ao Polymarketing, tá? Esta é uma nova ferramenta do século XXI que eu acho que tem o poder de substituir todas essas pesquisas de rua. Porque quando o ser humano precisa colocar o seu dinheiro na sua aposta, na sua opinião, que é o que acontece aqui, você empata um dinheiro na sua opinião. Isso está dando um resultado muito mais assertivo que pesquisa de rua. Mais uma vez, o Polymarketing foi mais assertivo do que as pesquisas de opinião que estavam sendo feitas. E que a gente sabe, né, cara? Essas pesquisas de opinião, elas são terríveis porque você pode, tá? Contratar a pesquisa que você quiser. Você pode contratar. Contratando a pesquisa, você pode divulgar o resultado que você quiser. É assim que funciona. Você pode divulgar o resultado que você quiser na pesquisa. Porque é o seguinte, a pesquisa sempre publica aquilo que o cara que contratou a pesquisa, ele queria divulgar. Essa é uma premissa universal, tá, gente? Não esqueçam disso. Toda pesquisa confirma aquilo que o dono da pesquisa queria divulgar. Porque se dá um resultado diferente, imagina o seguinte, o PT contrata uma pesquisa da corrida presidencial. Aí eles fazem a pesquisa, tá? A pesquisa é feita toda direitinho, tá? E o resultado dá que o Flávio tá nas cabeças e o Lula tá em segundo, terceiro lugar. Você acha que o PT publica essa pesquisa? Essa vira a tal da pesquisa interna. A pesquisa interna, aquela que não é divulgada, na maioria das vezes, ela dá um resultado que não é favorável. Quando, às vezes, também tem partido que, olha, sabe que esse período não é um período firme, tá? Que ainda não tá, a eleição ainda não começou a esquentar. Aí ele fala, não, eu vou fazer uma pesquisa interna, que eu não preciso contratar um instituto tal, eu não preciso registrar no TSE, só para eu me orientar aqui. Então, quando a pesquisa dá errado, a galera da esquerda não divulga. E é assim mesmo, na ciência é assim. Às vezes você tenta fazer uma pesquisa, ela dá errado, a pesquisa ela é financiada pelo laboratório tal, e a pesquisa conclui que aquele remédio faz mais mal do que bem, não é divulgada, não é publicada. Lembrem sempre, pesquisa sempre confirma aquilo que o dono da pesquisa queria confirmar. Entendeu? Quem está pagando só publica quando aquilo dá alguma vantagem para ele. Então, o Polymarketing está acertando muito, tá? Fiquem atentos com isso. Tô com dúvida. Como que será que tá do Brasil? Daqui a pouco, de prefeito, na minha cidade, né? Lá você vai ter um resultado melhor, tá? Mas vamos em frente aqui. Deixa eu explicar para vocês como é que funciona a eleição em Portugal. Portugal, ele possui 3 figuras centrais no poder em Portugal. São 3 as figuras, tá? Você tem o presidente da República, que foi essa eleição que nós vimos aí. O presidente da República, ele é chefe de Estado, tá? É um cara que é eleito diretamente pelo povo, tá? Então, como é que ele chega lá? Todo presidente da República em Portugal chega através de uma eleição direta. Ele tem mandato de 5 anos. E ele só pode ter no máximo 2 mandatos consecutivos. Essa é a regra para a presidência da República. Mas o que o presidente da República pode fazer em Portugal? Primeira coisa, ele pode nomear, é ele que nomeia o primeiro-ministro. Ou seja, o presidente da República em Portugal, ele é o rei eleito. Portugal derrubou a monarquia em 1910, mas eles mantiveram o rei. O cargo de presidente da República nada mais é do que a função do rei, tá? Se você tirar o presidente e botar o rei de volta, o sistema português continua igual. Só que você não vai
ter eleições para presidente, vai ter uma eleição para o primeiro-ministro, tá? Então, lembrem disso, né? Esse jeito meio aleijado aí que Portugal fez, o presidente é como se fosse o rei, chefe de Estado. Ele vai nomear o primeiro-ministro. Ele, como chefe de Estado, ele pode dissolver o parlamento, ele pode convocar novas eleições, ele pode vetar uma lei que surgiu no parlamento, e ele atua como um árbitro no meio da crise política. Eles roubaram a função do rei. O rei da Espanha, que está do lado, faz a mesma coisa que o presidente. O rei da Espanha nomeia o primeiro-ministro, dissolve o parlamento, convoca eleições, veta a lei, ele atua como um árbitro ali na hora da briga, da disputa política, onde ele tem o poder de dissolver o parlamento. Se ninguém resolver aquela porra, ele dissolve o parlamento, convoca novas eleições. Sacou? Então, o presidente em Portugal atua como se fosse o rei de Portugal, sem a coroa, tá? Sem a sua hereditariedade, esse tipo de coisa. O presidente, assim como o rei, ele não governa, ele não administra o país, ele não cria política pública, ele é o poder moderador. Ele é um cara que tem um tremendo poder na hora da crise e poder muito pequeno no dia a dia. Isso não é mal, não, isso não é de todo ruim, mas essas são as funções do presidente da República. Aí você tem um outro cargo, segundo cargo de poder em Portugal, que é o primeiro-ministro. Ele é o chefe do governo. É ele que manda na máquina do Estado. É o primeiro-ministro. Como que o primeiro-ministro chega lá? Ele chega indicado pelo partido, tá? Ou pela coligação que teve maioria no parlamento. Se fosse no Brasil, o primeiro-ministro era do PL. Entendeu? Então, o partido que tem mais gente votando, que mais gente elegeu, ele ou a coligação que ele fez para ter mais gente eleita, ele é que indica quem é o chefe da política do parlamento. Então, não é essa palhaçada que tem no Brasil de que o maior partido é o PL, mas na hora de escolher quem vai ser o presidente da Câmara ou o presidente do Senado, aí a mumunha da política, foda-se o voto do povo, aí você pega o cara lá de Roraima, o cara lá de Madureira, o cara que teve 15 votos vira o presidente da política. Absolutamente ilegítimo aqui, a coisa brasileira é ilegítima. Aqui tem um pouco mais de legitimidade, você escolhe o primeiro-ministro porque ele vem do partido com o maior número de vencedores. Aí esse cara precisa ser nomeado pelo presidente, que é o chefe de Estado, que nomeia, igual a rainha da Inglaterra, vai lá, sai do parlamento o primeiro-ministro, vai lá e é nomeado pelo rei da Inglaterra agora, ou pelo rei da Espanha, ou pelo rei da Suécia, ou da Dinamarca, tá? E nesse caso, pelo presidente que tá na função do rei sem ser rei, que eu acho que tremenda de uma... Não funciona bem, tá? Porque os dois vêm da política. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tá? Isso é um problema sério nesse desenho português aí. Melhor que o brasileiro. Mas puta, muito melhor do que o brasileiro, mas tem seus problemas. Então o que o primeiro-ministro faz? Ele governa o país, tá? Ele define as políticas públicas, ele comanda ministros, ele executa o orçamento, ele representa Portugal politicamente no dia a dia. É ele que dá as entrevistas, ele que fala, ele que responde. E existe até a suspeita de que pode ser que se nas eleições para deputado você tiver uma maioria do pessoal do Chega, o Chega pode nomear um primeiro-ministro. Aí você teria o presidente do Chega e o primeiro-ministro do Chega. Aí é o alinhamento perfeito, né? Mas é difícil de acontecer. Então, o limite real do primeiro-ministro é o seguinte: ele só governa enquanto ele tiver uma maioria parlamentar. Se ele perde apoio do parlamento, ele cai. E é um jogo complicado. É bem complicado, porque o parlamento tem a sua vontade política, né? Se o partido dele teve maioria e o primeiro-ministro ele perde apoio do parlamento, alguma coisa deu muito errado. Ou na formação do parlamento, ou na escolha do primeiro-ministro. Porque se a maioria do parlamento é do partido dele e ele já não está se dando bem com o próprio partido dele, alguma coisa deu muito errado. Então, quando um primeiro-ministro cai,
ou quando ele perde a maioria do parlamento, no geral ele tem que realmente perder o cargo, cara. Sabe, alguma coisa muito errada tá acontecendo ali. Aí o chefe de Estado, que é o rei ou o presidente de Portugal, que fica atento com a política, ele não pode permitir que o parlamento fique muito tempo nessa bagunça. Então, ele chama o primeiro-ministro, que eles têm reuniões periódicas, e pergunta, cara, e este puteiro aí, quando é que vocês vão resolver? Ah, nós vamos fazer que, cara, vou dar para vocês aí 1 mês para resolver. E se não resolver, eu vou convocar novas eleições. E é um puta do problema para todo mundo, né? Pro primeiro-ministro e pro parlamento, é um baita de um problema, né? Porque isso significa demitir todo mundo. Todo mundo vai perder o emprego em 1 mês se essa porra não for resolvida. A política fica doido, né? A eleição dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho ser eleito. Então, existem essas ferramentas que são anticrise, que funcionam bem nesse tipo de parlamentarismo, ainda mais quando o rei não tem uma conexão com a política, que eu acho que é o melhor desenho quando você não tem um presidente, você tem o rei, né? O rei, ele não tem conexão com a política, então não tem nenhum acordo. Imagina de que adianta você ter um presidente do PT, o primeiro-ministro do PT, de que adianta? Eles vai ficar tudo bem, vai rodar tudo bem, tal. Aí você tem que ter o chefe de Estado para falar, esta lei que vocês costuraram tudo aí no jantarzinho final de semana, não vai ter vistoria todos os anos, não. Não vai ter. Aí ele pode vetar a lei. Então, é um desenho que você vê que é uma busca por um equilíbrio entre os poderes. Tem os seus problemas, mas é muito melhor do que o Brasil. O terceiro cargo de poder em Portugal é o presidente da Assembleia da República. Então são 3. É o presidente, o primeiro-ministro e o chefe lá, o presidente da Assembleia da República. Quem é? Ele é o chefe do parlamento. Lembra? Chefe de Estado, chefe de governo e chefe do parlamento. Perceba que no Brasil tem um cheiro disso. O Alcolumbre é o chefe do parlamento. Faz o que ele quiser. O Lula, ele atua hoje como se fosse um primeiro-ministro, que é um chefe do governo. E o nosso chefe de Estado hoje é o STF. Uma merda de chefe de Estado. Tá tudo errado, tá tudo errado. Aqui todo do avesso, né? Jabuticaba brasileira. Então o chefe do parlamento, né, é o presidente da Assembleia da República, tá? Ele é eleito pelos próprios deputados. Lembra? O primeiro-ministro chega como o cara que representa o partido que teve mais eleitores, tá? O presidente da Assembleia vem pela escolha dos próprios deputados. É parecido. Então, ele é o cara que faz o trabalho do speaker, ele dirige os trabalhos ali do parlamento, ele que determina quais as votações que vão acontecer, quais os debates que vão acontecer, ele que representa o parlamento institucionalmente, ele assume funções de Estado, no caso do impedimento do presidente da República, ele quem assume é o presidente do parlamento ali e tal. Ele não governa, tá? Ele não legisla sozinho e ele não pode interferir em nada do executivo. Ele não pode ficar pegando carguinho. Ah, eu troco isso aqui por um carguinho no ministério. Não tem nada disso, não pode isso. Ele é um cargo-chave para o equilíbrio institucional, tá? E é muito importante essa função. Então, o presidente é o grande árbitro nacional, ele garante a parte institucional e ele tem na mesa dele o botão de emergência, que é o presidente. O primeiro-ministro é quem governa, tá? E o presidente do parlamento é o cara que organiza o jogo político, as pautas, tal, o cara que faz o jogo político acontecer. Então, em Portugal, manda quem tem maioria parlamentar. O presidente, ele segura ali a casa e o chefe do parlamento organiza o tabuleiro. Então, esse é um desenho da política portuguesa, cheio de problemas, tá? Mas muito superior ao nosso aqui, tá? O presidente lá, ele é quase um rei, a gente falou aí, só não tem a coroa, tá? Então, uma coisa que é interessante quais são os problemas, né, dessa parte portuguesa? A coisa funciona bem enquanto o primeiro-ministro se dá bem com o chefe do parlamento. Aí a coisa anda bem. Isso é um problema.
Porque pode ser, como eu falei, que o chefe do parlamento e o primeiro-ministro sejam do PT. Aí isso anda bem para eles. Você não tem uma crise política, mas você tem uma entrega muito ruim para o povo. É o que acontece do lado na Espanha. O parlamento da Espanha é esquerdista, o primeiro-ministro é esquerdista, a coisa fica super bem e eles ficam criando uma porrada de leis, massacrando o povo, aumento de imposto, um monte de coisa. O rei deveria fazer mais, não faz tanto como deveria fazer. Eu acho ele meio bundão lá. Tenho esperança na filha que mude alguma coisa, sei lá, não adianta muita coisa. Aí, a coisa, quando tá alinhada na política, que você não tem um atrito, não funciona direito. E o grande problema é porque o chefe de Estado, ele vem da política, tá? Mas aí eu tenho Espanha do lado para me mostrar que talvez nem seja sempre isso. Mas eu preciso de um chefe de Estado corajoso. Eu acho que aquele rei espanhol vacila muito, tá? Eu acho que vacila muito ali. Tanto que teve uma tragédia que aconteceu numa cidade lá com as chuvas, lembra? Morreu um monte de gente. Ele foi com o primeiro-ministro nas cidades mais afetadas. O povo começou a gritar, tacou pedra nos carros. O primeiro-ministro, ó, foi embora. Abriu a porta do carro, quem saiu no meio da multidão? O rei e a rainha. Saíram no meio do povo. Sujaram todo de lama, foram lá em cada canto falar com todo mundo. Ali foi uma atitude muito bacana, muito bonita, que queimou o filme lá do primeiro-ministro de merda lá, que tá com aprovação pequenininha lá na Espanha. E só como ele é mancomunado lá com o parlamento, aí não gera desconfiança, ele não é derrubado, vai ficando por lá. Então são mecanismos que são falhos também, né? São bastante falhos. Nada se compara ao modelo brasileiro. É o pior do mundo que nós temos aqui. É um puteiro, que o sistema de governo é outra coisa que não está nem escrito nas leis, tá? É uma zona. Fizeram uma Constituição para ser parlamentarista, em 93 fizeram o plebiscito, o brasileiro escolheu presidencialismo, tinha que mudar a Constituição, não mudaram, aí temos uma Constituição parlamentarista, o governo presidencialista e agora jurisdicialista. Lembrando que quando você diz presidencialista, quando você fala parlamentarista, quando você fala monarquista, lembra tanto que o início da palavra, ela diz quem manda. Presidencialista manda o presidente. Parlamentarista manda, né, o parlamento. Monarquia manda o rei. Mas aí temos as monarquias parlamentaristas. Aí começa essa confusão e esse desenho, que eu acho que ainda está numa evolução, sabia? Ainda está numa evolução. Por incrível que pareça, as monarquias se adaptam muito melhor aos tempos do que a república. A república, feita por gente comum, sem interesse no futuro do país, eles acabam se agarrando às estruturas de poder, tudo aquilo que os beneficia, eles se agarram naquilo e não quer mudar. O que beneficia o povo é irrelevante, porque essas pessoas não têm compromisso com o futuro. Por isso que as monarquias elas são mais dinâmicas nessas alterações do que as repúblicas em si. Tá bom, gente? Então, beleza.